Papo com um especialista. Dessa vez a gente chamou Cristina Yuri e a gente conversou um pouquinho sobre frete, venda de frete, prospecção de cliente. Tá interessante. Acompanhem o vídeo, aproveitem e curtam a gente, tá bom? Obrigado. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Gente, mais um papo com um especialista e dessa vez eu trago uma pessoa extremamente dedicada à área de comércio exterior, uma pessoa voltada à parte de agenciamento de carga, principalmente com prospecção de cliente, procura de novos clientes, venda de frete e alguém que, nossa, além da disponibilidade, é alguém que todo mundo deve conversar porque manja muito do negócio. Bem-vinda, Cris Yuri. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Thiago. Um prazer estar aqui com você. Obrigada pela oportunidade. Eu acho que, bom, o pouco que eu sei, eu gostaria de estar passando para todo mundo, de alguma forma. A Cris, a gente já trabalhou com parceiros, eu como exportador, às vezes como importador, alguma coisa do tipo, com clientes principalmente, e eu sei da capacidade, da ajuda que ela dá, principalmente também na parte do agenciamento de carga e quando eu trabalhava como despachante aduaneiro. Então, assim, por que, que eu falo tudo isso? Porque não é o simples fato de vender um frete. Vender frete todo mundo faz. É o fato do customer service. Alguém que está ali do outro lado do telefone, pronto a te ajudar, pronto a resolver o teu desafio. E são poucas as pessoas que eu tenho nesses quase 20 anos de experiência que faz esse tipo de customer service, que está ali para te ajudar o tempo que for. Para pegar um celular e falar, não, Thiago, vamos resolver isso agora, ou vamos, o caminho das pedras é esse. Então a Cris é uma pessoa mais voltada a isso. E é o mais interessante para o canal e para vocês entenderem, pessoal, que o customer service ele não é simples venda de um frete. Ele é o início ao fim. E eu penso mais ou menos dessa forma. Eu acho que você trabalha mais ou menos desse jeito, né, Cris? Hoje eu tenho, assim, eu prezo muito o atendimento ao cliente. Quando entrei na área de comércio exterior em 2000 no ano de 1999, quando eu terminei a faculdade. Como eu conhecia um pouco do comercial, eu consegui entrar no comércio exterior, porque como estagiária, o que o estagiário de comércio exterior vai fazer? O entrevistador falou assim, você tem um passo na frente porque você tem comercial. Então, hoje eu prezo muito atendimento, estar lá com o cliente, ser muito transparente. Frete é o que o Thiago disse, todo mundo vende frete, é fácil, você compra um frete, vende, coloca um profit em cima e, e vive disso, né? E eu acho que você tem que ter, além de atendimento, o cliente dá um suporte pós-venda, depois que chegou a primeira carga, deu tudo certo, tá tudo bem, chegou direitinho. Então eu gosto de conversar com os clientes para ver se deu tudo certinho, né? É um contato mais humano que eu tento fazer, porque a gente sai um pouco desse negócio quadradinho de pegar o telefone, ligar, vende frete, desligar, processo, embarque, emite o BL e acabou. Eu acho que não é isso. Graças a Deus, hoje a gente faz muita amizade no comércio exterior. Eu tenho já clientes há 15, 20 anos, né? Viram amigos, clientes. Do mais que você tenha, porque o navio, eu brinco que furou pneu, mas você tem que dar uma notícia ruim para o cliente, tem que ser transparente com ele. O avião caiu, infelizmente o avião caiu, mas vamos acionar o seguro. Tem que dar opções para o seu cliente, não só apresentar problemas, né? E é isso. Na verdade é o seguinte, eu como parte tanto do exportador como do importador,
para mim já não importa mais a questão do preço. Preço em si todo mundo tem. Para mim o que importa é o quanto ele é agregado, ou seja, uma ajuda de do teu agente de carga, ou putz, a carga vai dar um canal vermelho, ou demorou para registrar no Syscarga, o que se faz para tudo isso? E você ter alguém que está ali do seu lado, ali na palma da mão, como eu falo, por telefone, pronto a te ajudar, isso é importante. Então, às vezes, os $100 a mais ou $100 a menos no frete é exatamente isso, é o custo-benefício bom do serviço. Não adianta simplesmente você pegar uma carga, sei lá, na Holanda e trazer para o Brasil. Isso todo mundo faz. Eu acho que a questão é quanto eu posso contar com a pessoa que me vendeu o frete, quanto eu posso contar para resolver todo aquele desafio. E hoje em dia é isso, né? A informação e a tecnologia da informação está aqui para ajudar todo mundo. Quando você começou, Cris, você falou lá em 99, o mundo era outro. Então, assim, eu comecei em 2006. O mundo era completamente outro. E até aproveitando o gancho disso, qual que foi seu maior desafio lá atrás? O que você falou? Meu Deus do céu, o que é comércio exterior? Por que eu te pergunto isso? A Roberta Fogueiral, que fez uma live conosco, ela falou muito bem claro o seguinte: ela era do mercado financeiro. Quando deram para ela, olha, você vai começar a fechar câmbio, ela falava que debulhava em lágrimas com uma tabela de Incoterm na mão. Ela falava, meu Deus do céu, o que é isso? Pelo amor de Deus. E hoje a pessoa é uma referência. Então, assim, o que foi o maior desafio para você quando você começou lá atrás, né, Cris? Eu já tive experiência, assim, primeira experiência foi como inside sales, vendedor interno, depois eu passei para customer service, gerenciar atendimento ao cliente, fiquei uma época no pricing, que é compra de frete, marketing da empresa, ver o melhor produto, né, para ofertar para o vendedor, oferecer para o seu cliente, fiquei uma época no operacional, e agora eu estou focada 100% no comercial, que é o que eu gosto de fazer. Mas essas experiências que eu tive me deram muitos desafios, porque, assim, cada área que eu trabalhei, o customer service, eu tinha que ter conhecimento da legislação para não ter margem a erro. Então, eu falava para os meus customer services, não dê margem a erro, não ache. O comércio exterior é isso, é prática, né? Você aprendeu na faculdade que a teoria é muito linda, mas na prática é ali. Deu um erro, o prejuízo vai ser grande, né? Então, foi desafiador em cada departamento que eu trabalhei. No pricing, por exemplo, você tem muita concorrência no agenciamento de carga. Todo dia o cliente está brigando ali pelo melhor custo, melhor serviço. Você tem que correr atrás de opções, estar antenado com o mercado, com os armadores, com as companhias aéreas, com os clientes, conversar com o despachante, conversar com toda a cadeia envolvida na logística, para você saber o que está acontecendo no mercado e poder falar, não, aquilo é certo, aquele produto é o melhor, né? Então, hoje tem muita concorrência. Na época que eu trabalhava no pricing, tinha essa preocupação, esse desafio de ter o melhor produto para oferecer para o cliente, né? Então, o comércio exterior é muito dinâmico, toda hora tem um desafio novo, né? Hoje, por exemplo, com essa pandemia, imagina só um vendedor não poder sair para vender, ter contato com o cliente, né? Hoje eu me sinto numa camisa de força, mas a gente, né, acaba se adaptando. Hoje eu estou 100% adaptado no home office. Quem sabe com a abertura vou começar a ter reuniões com o cliente, vai ser um desafio, porque enquanto não tiver a vacina, você tem que ter alguns cuidados de higiene, você tem que ter preocupação com os outros, né? É um desafio bem grande. Então, a gente tem que se pôr no lugar do outro também, né? Então, é isso. O mais interessante, você falou muito bem, que é
São os conceitos, né? Antigamente a gente que nem você falou, saía para ir visitar cliente. Hoje você pega o telefone e fala, vamos marcar, sei lá, um call com alguém para ver se consegue fazer uma venda. O mundo pré-pandemia, digamos assim, pós-pandemia, é completamente diferente. Eu sempre falo, e o próprio Thiago da Get também fez uma live conosco, ele fala que muita coisa mudou a forceps agora, porque o povo não estava preparado lá atrás. Então, por exemplo, hoje em dia você consegue um fiscal da Receita, ele consegue abrir tua carga e ver tua carga via internet, ou seja, ele pega o telefone e fala, quero dar uma olhada na carga, ele está na casa dele. Não precisa Sim. mais os 3 dias, os 7 dias para ele visitar, enfim, perder o tempo dele, perder o seu tempo. É tudo muito mais dinâmico, é muito mais fácil. Mas me corrija se eu estiver errado. Eu acho que o maior desafio hoje da pessoa que está vendendo frete é o novo cliente. Porque prospectar um novo cliente sem ter aquele negócio de olho no olho é muito mais complicador, é um fator mais complicador. Eu entendo mais ou menos dessa forma, né, Cris? Hoje, assim, tem vários níveis de prospecção, né? Então, a gente tem que traçar uma estratégia. Um período eu falei, safra desses clientes, mesmo na pandemia, você não tem contato olho no olho. Uhum. Mas você vai, insiste, você convence o cliente que você tem espaço, você tem as melhores opções, né? Então, lá de 10 clientes, você acaba conseguindo 2. Para mim, está ótimo, sendo uma época de pandemia, Sim. né? Eu tenho clientes com indicação. Muitos clientes que que indicam, né? Por exemplo, você veio indicado de várias empresas e hoje é meu cliente. Então, liga para a Cris da empresa tal. Então, eu tenho muitos clientes na minha carteira sobre indicação. Então, esses também, durante a pandemia, eu consegui uma gama de clientes nesse nível, né? Mas a gente não fala só em prospecção, assim, porque a gente tem outros desafios também, que hoje, por exemplo, antigamente os armadores vendiam frete de container. O despachante só oferecia despacho aduaneiro. Os terminais só ofereciam terminais. Hoje, se você pensar, tem armador oferecendo freight forwarder, terminal oferecendo NVOCC e freight forwarder, e o despachante entra na onda para oferecer tudo também. Então, na minha carteira de clientes, eu tenho muito cliente freight forwarder. Parece meio incompatível, assim, falar... mas é seu concorrente? É meu concorrente, mas a gente trabalha em parceria. Por quê? Esses clientes freight forwarders aproveitam da minha estrutura, aí eu empresto meu house, aí eu uso a minha negociação de frete, porque eu tenho um contrato melhor, o espaço garantido para essa rota, né? Então, eu tenho vários níveis de cliente. Então, o desafio não é só correr atrás de cliente, sim de como está o mercado, né? O mercado também hoje, por exemplo, a gente fala assim, não tem carga para embarcar, está faltando espaço, faz contraditório. Mas hoje falta espaço da Ásia Brasil e falta espaço na exportação. O Brasil é um grande exportador de commodity, né? Do agronegócio, e não tem espaço suficiente para escoar a exportação. Então é desafiador. Você tem carga, mas não consegue espaço, né? Então a gente tem que dançar conforme a música, né? Então você, ao mesmo tempo que tem que captar clientes, você tem que atender esses clientes com a pouca oferta de espaço, né? Então, se eu entrar muito a fundo, a gente fica a noite inteira falando sobre essa demanda de espaço, por que que acontece isso. Mas é isso, o comércio exterior é muito dinâmico, né? Tem o fator econômico, tem o fator político, né? Então, tudo isso influencia no nosso dia a dia, né? E assim, Cris, por você ter uma vasta experiência, o que para você acha que consegue ainda mudar, né, na parte do freight forwarder, na parte do agenciamento de carga? O que você acha que
ainda consegue evoluir nessa parte? O que que você acha que ainda dá para expandir? Porque, assim, eu como cliente, tanto na exportação quanto na importação, eu vejo que, assim, o sistema todo, ele é um sistema interessante. Hoje em dia você tem o Syscarga, então o Syscarga ele já conecta com o Cisco Max, enfim, ele já tem um atrelado de coisas que não tinha antigamente. Mas assim, eu como cliente, eu falo, ó, o sistema é legal, para mim tá bom, beleza. É importante, é importante. Ok, vamos seguir em frente. Você, como agenciamento de cargo ou vendedora de frete, enfim, vamos dizer por esse ponto, o que você acha que consegue ainda evoluir nessa parte do próprio agenciamento de carga ou troca de documentos? Aí eu já não sei, aí eu deixo a bola com um pouquinho com você. Eu acho que tem que desburocratizar um pouquinho o sistema de liberação. Por exemplo, hoje, eu brinco que o freight forwarder é a ponta mais fraca, né? É o mais sensível, a parte mais sensível do iceberg, porque a gente tem que se proteger de todos os lados com um monte de documentação, que o risco é todo nosso. Por exemplo, hoje a gente tem que se precaver com um problema chamado demurrage. Se você não tiver um demurrage bem controlado, quebra a empresa. Então a gente tem que fazer um termo para o cliente, isso não só os agentes de carga, mas os armadores. Por quê? O importador sabe que isso não vai dar nada lá na frente, ele vai entrar no jurídico, vai brigar. A dívida do armador fica com o freight forwarder, né? Então, a gente tem que ter muito documento para fazer o importador assinar, para a gente ter um respaldo jurídico depois, né? Eu acho que no mundo inteiro, só o Brasil tem problema de demurrage. Os agentes no exterior, eles não entendem por que o Brasil precisa de 30 dias de free time. É tudo isso, burocracia. E quanto mais método de trabalho cria, mais burocrático fica o processo, né? Então, se, por exemplo, hoje você vai... a empresa que eu trabalho é uma empresa nacional, a gente pertence a uma rede de agente. Para fazer uma importação de um determinado país, você tem que registrar esse agente no mercante, para esse agente ficar habilitado. É um processo trabalhoso, gera custo, demora, né? Então, isso eu estou falando marítimo, mas poderia desburocratizar mais o processo, né? O mercado de freight forwarder é muito concorrido, né? Hoje está assim, amanhã já está de outra forma, né? E a gente, vamos dizer que a gente é a parte mais fraca do processo. Eu estava conversando com um supervisor meu, e inclusive nesses dias ele me falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou: o Brasil é ótimo, mas ele é muito burocrático. Por exemplo, nos Estados Unidos, você não existem os cartórios. Não tem cartório. Eles, quero abrir uma empresa. Tá bom, você abre uma empresa, sei lá, em 6 horas, 8 horas. Quero fechar a minha empresa. Tá bom, você tem um dia, você fecha a tua empresa. Aqui é muito burocrático. Você tocou no ponto das demurrages. Eu já trabalhei com empresa que trazia carga e não entendia que você precisava desovar carga para não gerar uma demurrage. Falava, não, mas eu quero o meu container certinho, minha carga certinho. Mas se você desovar, vai dar na mesma, sabe? Ele vai ficar estocado ali no armazém certinho, você vai devolver o container e acabou. E O eu container é entendo. do armador, né? Então, passou Não, o free time, o armador ele quer o container dele para passar para o outro cliente poder exportar. Então, ele vai querer cobrar o demurrage dele. é o que eu falo, a não ser que você compre um container seu e utilize uma logística reversa que vai e volta, e, gente, é muito caro e não funciona bem, No principalmente aqui no Brasil não Brasil. funciona. Esse sistema não funciona na prática, a não ser que seja um isotanque, né? Uhum. Um container shipper owned, que é o container do próprio exportador, mas falava assim, subleasing. No Brasil não funciona, é muito burocrático. Para você Tá? comprar um container, eu vou dar uma aula mais para frente sobre a logística reversa para compra de container. Por que ele não funciona? Um container é muito caro. Dois, para você, e isso a Cris vai falar um pouquinho melhor do que eu. Todo container tem lá o seu número de container,
o seu lacre quando é embarcado e o próprio armador fala, não, esse container é meu, eu cobro, sei lá, 15 dias de free time, o restante é demurrage. Ou então, gente, como é que você vai mensurar isso, sendo que o container é do importador ou do exportador, ou como é que faz? Então ele entra num ponto muito complicado, muito limitário e muito complicado, que eles dificultam muito isso. Eu não sei lá fora, mas aqui no Brasil é muito complicado mexer com o container é meu, vou mandar para fora e vou estufar e voltar para cá. Não dá, não dá. Na verdade, é a questão de segurança também, né? O armador, você vai querer exportar no seu container, chama shipper knowledge. Eu já tive vários embarques de container shipper knowledge. O armador, ele quer se resguardar que o container não é uma lata velha que vai subir no navio dele e danificar outras cargas. Então, container furado, por exemplo, né? Então, ele vai pedir um certificado, pedindo para o exportador ou importador atestar que aquele container está em condições, né? E tem certificados próprios para isso, tá? O mais complicado também, né, Cris? Você tocou também num ponto da demurrage. Isso eu dei uma aula, inclusive saiu hoje, aliás, saiu na terça-feira, que ele fala sobre demurrage, inclusive. E o que eu entendo? Demurrage não é uma multa, não é uma penalidade, mas assim, uma armazenagem da armazenagem. Ou seja, você pegou o container do armador, está lá armazenado sua carga, você está pagando a armazenagem da armazenagem. É um serviço, e não uma multa, não uma penalidade. Porém, tem muitos despachantes que vão de contra, minha opinião, e falam, não, demurrage é uma penalidade. Eu já acho que não. E aí você tocou no ponto de os armadores de fora, enfim, quais os grandes, digamos assim, eles não entendem o free time brasileiro. Por quê? Porque aqui chegou a carga, ela demora 3 dias para avalizar, para estar disponível, para desembaraçar, mais 3 dias para, vamos mandar desovar, enfim. Eles não entendem a necessidade brasileira para cima disso. E a gente, como importador, por exemplo, eu preciso desse free time à risca, senão me dá demurrage. Então é um conflito eterno entre importador e o armador. E vocês, agentes de carga, estão no meio da jogada. O que faz Na com o lado de verdade, lá e o não lado é, de cá, né? nessa questão do free time, assim, tem outros fatores, por exemplo, dólar sobe, o importador ele vai segurar a carga no porto. Ele vai armazenar a carga dentro do container. Porque se ele mudar o regime de um full container para uma desova LCL, armazena a carga solta no terminal, ele vai pagar uma armazenagem caríssima. Então, ele vai deixar o container lá, né? Vou esperar o dólar. Eu já tive vários casos. Agora, em fevereiro ou março, que o dólar bateu a 6, o cliente não desovava. Não vou liberar com esse dólar, eu não vou fechar câmbio, não vou liberar, não vou pagar frete, não vou fazer nada. Né? Então, tive casos assim também, né? E o container é propriedade do armador. Então, ele vai te dar aquele tempo para ficar com o container, para você liberar a carga, né? Depois ele vai querer de volta, porque ele precisa rodar esses equipamentos, né? E hoje a demanda de container em Santos, principalmente padrão alimento, Brasil, que é um grande exportador de alimentos, falta container padrão alimento. Então, o importador depende da importação para poder liberar esses equipamentos na exportação. A Cris, ela fala o container fator alimento, só para vocês entenderem um pouco. Existem muitos containers que vêm para o Brasil que é de carga seca. Que aí é carga normal, você enfia no container, beleza. Quando se torna fator alimento, é um container que tem a refrigeração, então ele precisa ir a -18, a -7, enfim, o quanto for. Que é muito container usado para vendas de carne, frango, porco, enfim, para fora, caso exportação. E também lembrando que alguns commodities, isso em menores quantidades também. Então, são mais os containers refrigerados, etc. Os de carga seca, realmente, eles têm em mais volume, porém, eles chegam aqui até estourados e são reutilizados, beleza, mas o para refrigeração, ele é muito mais caro
e ele é muito mais difícil chegar aqui e estar disponível, né, Cris? Sim. O reefer, na verdade, eles atendem os grandes contratos. O que que acontece com o mercado reefer? O reefer é o container de geladeira, né? Exportação de carne do Brasil para o mundo. Frango, miúdos, vai muito miúdo para a China. Volta, esses contêineres vão para a China com esses congelados e na volta a gente traz muita carga seca, autopeças, coisas que não absorvem cheiro, né? Então, autopartes, que não seja químico também, né? É carga geral. Esses contêineres voltam para o Brasil para repor um frete mais barato do que um 40 dry, porque o armador ele precisa repor esses reefers aqui de novo para exportação. Então, a gente usa como non-operating reefer, que é o reefer desligado. Então, vem muita carga da China, especialmente da China, vem muito esse tipo de container desligado para reposição. Tá? Por exemplo, hoje a gente tem um frete de container de 40 pés dry a $1.200, o reefer desligado da China está vindo a $700, $800, né? Então é uma vantagem para o importador, tá com um frete mais barato. Na verdade, existe essa troca, digamos assim, né? Cris, que mudando totalmente de assunto, uma coisa que eu sempre tento entender, muitos agentes de carga já tentaram me explicar, enfim, e eu tenho uma ideia, um conceito meio que ok, muito próximo, são os peak seasons. O que é o chamado peak season? Por que ele atrapalha tanto o importador ou o exportador? O que é isso? Por que ele encarece tanto ou diminui tanto o preço? Eu queria entender mais ou menos o que é o peak season. Hoje a gente não usa mais muito peak season, né? Mas a gente usa o GRI, GRR, General Rate Increase. Vai muito da demanda do mercado, falta de espaço, né? Demanda do mercado em geral. Por exemplo, na exportação, hoje o mercado, Estados Unidos especificamente, ele não tem o peak season. Lá atrás, a gente entra em peak season, mas hoje, falando em aumento de frete, General Rate Increase, não tem espaço, os navios lotados, então o armador vai aplicar um adicional de frete sobre o frete, né? Lá atrás existia o peak season, por exemplo, no mercado Ásia-Brasil. Era a época de abril, agosto e setembro, né? Mais nessas épocas. Por quê? Março vinham as compras do Dia das Crianças. O pessoal começava a fazer a compra na China e começava a embarcar em abril, maio, junho. Tinha o Dia das Crianças também, que vinha muito brinquedo. Setembro, cargas para o Natal. Então, era a época que os navios ficavam lotados. Né? Era a época de pico da China-Brasil. Né? Então, hoje não se fala muito em peak season, fala em GRI. E o mercado da China está muito instável, né? Então, a gente fala que vai ter um GRI que foi substituído pelo peak season. Então, vai ter um GRI de 700. O frete da China muda a cada 15 dias. Se o navio não está cheio, ele não aplica o GRI, né? Então, o frete que eles falam, a partir do dia 1º de setembro vai estar 1.200. Mas o navio está sem espaço, o armador vai lá, ele quer completar o navio, ele não quer sair com o navio vazio, ele vai dar o frete, vai tirar o GRI e vai dar o melhor frete. Aí todos os outros armadores acompanham o frete, né? Então, hoje antes era muito complicado acompanhar o frete da China, mas hoje é bem previsível, né? Então, você sabendo como é que está o nível de espaço e você já prevê se o frete vai aumentar ou não, né? Falando esta semana especificamente da China, não tem espaço. Faz muito tempo, vamos falar desde o ano passado, eu não vejo tanta falta de espaço da China-Brasil. Isso porque fizeram muito blank sailing, ou seja, tiraram muito navio da rota. Tiraram pelo menos um navio por mês vindo da China-Brasil para reduzir espaço. Porque o frete estava oscilando no nível de $500, $600, o armador só tinha prejuízo, né? E o que aconteceu? Começou a faltar espaço com essa retirada de navio. O pessoal está colocando pedido de importação.
E a gente está... Hoje, olha, se falar, até final de agosto não tem espaço da China-Brasil. Está tudo lotado. Faz tempo que não acontecia isso. Por quê? Reduziu espaço, né? Isso já está criando uma falta de espaço na exportação, porque tira navio na importação, são os mesmos da exportação. Na viagem sul ele vem na Impo, na viagem norte da Expo. Então, quer dizer, exportação está pior ainda. A gente está tendo que se programar 2 meses para conseguir reserva, né? Porque diminuiu a oferta de espaço. Tá? Entendi. É estranho, ou estranho e ruim ouvir uma coisa dessa, né? Que não tem espaço China-Brasil. Há um tempo atrás, até dando um exemplo, eu estava com um cliente, até passei para você, né, Cris? Que era o caso de exportação do que era, gente? Pão de queijo lá para a África. Lembra dessa história que Sim, eu cheguei para era um você e falei, projeto. o projeto não deu certo, por quê? Um cliente não quis, o cliente final não quis, e outro que era plena pandemia, e o custo disso, ele mudava a todo dia, como se fosse a inflação nossa lá por 92, 93, que ele mudava na gôndola. E não deu certo. Penso eu, que essa questão de frete melhorou, digamos assim. Ele não está tão estável quanto estava, sei lá, 2, 3, 4 meses atrás. Eu vejo isso como um bom fluido. Então, por exemplo, hoje eu moro perto de um aeroporto. Tudo bem, aeroporto de pessoas, etc. E tal, mas a rota está voltando ao normal. Então, se a rota um aeroporto normal está voltando, penso eu que Guarulhos, Viracopos, etc., outros aeroportos relacionados à carga também aumentam. Então, esses. Por que eu falo peak season? Até citei isso. Porque, quer queira ou não, a pandemia criou um peak season. Então, alguma coisa que foi um absurdo, explodiu, depois ele vai voltando, vai melhorando. Agora tem o GRI, enfim. Então, só para dar um exemplo disso, o frete, acho que se não me engano era Senegal, ele mudava cada um dia e meio, 2, né, Cris? Alguma coisa, não sei se você vai lembrar mais ou Aqui não menos tinha disso. frequência de voos, né? Na verdade, assim, a gente não pode chamar isso de peak season, porque o peak season está relacionado à sazonalidade de produto e embarques, né? Nesse caso, foi a falta de opção de embarque. Então, para a África Ocidental, não tinha a opção de voos. Vários países, várias companhias aéreas com voos embargados, não tinha rota. Vamos dizer que 99% dos voos passageiros, porque o voo passageiro também faz carga comercial, né? Então, 99% dos voos foram cancelados, visto Congonhas, né? Ficou vazio. Guarulhos não é muito diferente. Outros aeroportos, por exemplo, antes tinha voo direto para Curitiba, hoje é tudo via Guarulhos, né? Então, teve essa dificuldade de maio, abril-maio para cá. China-Brasil, um frete mais 100 que estava em épocas fora de pandemia, a gente pagava $4 o quilo, esse frete foi para 15 o quilo, né? Hoje começou a normalizar, não está normal, mas ainda está caro, mas está mais um preço pé no chão, vamos dizer assim. Estados Unidos, que era um frete a gente pagava $1, hoje são 2,50 por quilo, né? Com a volta da American Airlines, eu acho que o mercado também começou a nivelar mais o frete, né? Então, a gente tem aí mais opções entrando, voltando, né? Europa, Brasil, várias companhias aéreas também, agora em junho, julho, já começaram a retomar como a TAP. Eu acho que os voos cargueiros não deixaram de operar, com menor frequência, mas estavam operando, né? Aí, com a entrada desses voos passageiros que começaram a retomar, aí o frete não está normal, mas está caindo um pouco, tá? E não é questão de peak season. Não. Por que eu citei isso? Porque são
Gente, eu trabalho com comércio exterior há quase 20 anos. Eu nunca vi uma situação dessa acontecer numa proporção dessa. A gente teve o HN1 e H1N1 uns anos Não fez atrás que cócegas. não fez cócega, nada próximo. A gente teve, sei lá, a época do 11 de setembro, eu estava terminando o colegial. Também não foi tão Também não foi. absurdo. Então, assim, a pandemia do Covid-19, ele mudou o mundo de uma forma ou outra, ele mudou o mundo. Só que Sim. para mudar o mundo, você precisa se adaptar a ele. Então, eu entendo o lado do armador, eu entendo o lado do agente de carga em ter se adaptado e joga o preço lá em cima, etc. Porque você não sabe o que vai ser o próximo passo. E esse é o ruim de tudo isso. Você não saber o que vai ser o próximo passo. Então, hoje em dia, que nem a Cris falou, tá normalizando, por exemplo, Estados Unidos está 2,50 quando a gente pagava um, mas chegou a época que era 4, 5, 6 o quilo, enfim, quanto Sim. fosse. Está normalizando. Vai chegar a um? Não se sabe. Mas é muito provável que chegue próximo a isso, se não nisso. Então, as pessoas entendam que o agente de carga, o armador, a companhia aérea, eles querem ganhar dinheiro, é fato que querem, mas eles também sabem que não conseguem ganhar dinheiro explorando absurdamente, eles têm que se adaptar. Então, você falou do exemplo das aeronaves que estão voltando, gente, isso é ótimo, o preço cai, é aquele tal negócio da oferta e procura, né? O preço cai, então tudo é favorável, mas lá atrás, há 4, 5, 6 meses atrás, quando explodiu isso tudo, o mundo parou. Então entendam isso também. O agente de carga, não, mas esse agente me cobra US$ 300 a mais, o serviço dele é muito caro, não sei o quê. Não pensa por esse lado. Pensa pelo lado do que ele consegue te ajudar. O que ele consegue te melhorar para você ter mais comodidade ou receber a tua carga em paz, enfim. Chegar o teu container bonitinho, arrumadinho, certinho, com a documentação certa, ok? E não ter, sabe, é, alguma coisa que seja extremamente negativa para a tua operação. Você entende isso, né, A Cris? gente dava opções, né, Tiago? Por exemplo, eu falei, a tua carga é urgente? Precisa embarcar? Tanto é que na época tinha muito produto médico, né? Tava vendo muito produto médico. E lá na China estava tendo muita restrição de embarque produto médico. Então, é, o governo chinês pedia certificados adicionais para embarcar produto médico, além do que o frete estava lá em cima. Então, a gente chegava e falava para o cliente, olha, cliente, vamos analisar, você não pode esperar? Ah, não, eu tenho que trazer isso porque tem uma isenção do ex-tarifário, enfim, ou alguma LI que tem um benefício, tem que trazer até tal período, né? Então, em casos extremos que eu falava, então vamos embarcar. Mas, lógico, eu como vendedor de frete, eu quero vender frete. Mas a gente sabe da situação, sabia da situação daquela época, e eu não queria desmotivar o cliente, mas eu ficava bem realista. Você tem certeza que você quer trazer agora? Tá ruim, eu falava, está ruim, não tá bom, não vou conseguir te repassar um serviço de ponta, porque eu sei que vai ter demora na conexão, uma carga que era urgente já não, já vai chegar atrasada, né? Então tem N fatores assim que a gente tem que analisar na época, por exemplo, exportação, não tinha voo saindo do Brasil, né? Então, a gente tinha cargas em Guarulhos que a gente falava, está reservado em Guarulhos para sair fim de semana. A carga chegava, desembaraçava, o voo cancelava. A gente tinha que operacionalizar, mudar para Viracopos, mudar para Cargueiro, né? Então, a gente teve muito assim, teve que dançar bastante na pandemia, né? Mas são Cris, coisas. deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que tem espaço para novos agentes de carga no mercado ou ficou uma coisa muito mais complicada pós-pandemia? Você acha que ainda tem espaço para esse pessoal que quer entrar nessa? Vamos abrir uma empresa, vamos fazer agenciamento de carga. O que você acha disso? Eu acho que tem mercado para todo mundo. Para os fortes, né? A gente brinca que a gente é empreendedor, né? Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, sim, mas tem que ter pé no chão, porque
Hoje, para ser um agenciador de carga, não é ter um telefone e um computador, né? Hoje você tem que ter um backup e back-office muito forte, um operacional muito forte, porque se você não tem operacional bom, o negócio não vai, né? Um operacional financeiro, você tem que ter uma rede de agentes, né? Pertencer a uma rede, se você não é uma empresa multinacional, você tem que ter esses agentes que dão suporte para você, tanto na INPE como no Expo, e tem que estar preparado, né? Porque hoje as empresas estão. A gente tem que tomar muito cuidado com a saúde financeira da empresa. Então, hoje eu prezo muito qual cliente eu vou atender. Nossa, será que ele vai ter condições de pagar o frete? Eu estou com uma carga projeto que é frete collect. Estou analisando muito bem, são quase US$ 100.000 de frete. Eu vou arriscar, eu tenho que, né? Tem que ter essa. Eu quero negócio, mas se eu tomar um tombo de US$ 100.000, né? Então, é tudo isso que a gente tem que analisar. Demurrage é um problema, se você não administrar bem, vai se tornar uma bola de neve lá no futuro, né? Então, hoje, sim, eu acho que sim, tem mercado para todo mundo. Uma questão de ter estrutura, né? Então, hoje eu trabalho para uma empresa nacional, né? A gente tem um respaldo muito forte dos agentes, o serviço funciona muito bem, tem uma equipe operacional, tem uma equipe de price e marketing por trás, né? Nós temos o networking com os armadores, que é muito importante, né? Então, tem mercado para todo mundo. Tem vários colegas meus que abriram, lógico que não foi nessa época, muita gente que queria abrir empresa na época não se arriscou, mas quem sabe no novo normal tem mercado para todo mundo. É concorrido, né? A gente concorre diretamente com todos os prestadores, né? Que a gente tem também, terminal, armador, né? Eles também se tornaram agentes de carga, né? Porque todo mundo precisa oferecer uma gama de serviços no seu portfólio. Mas, assim, eu acho que todo mundo tem mercado sim, tá? A gente teve o nosso segundo papo especialista foi com o Carlos Bonorini. Eu sempre falo dele pelo seguinte: trabalhei com o Carlos há muitos anos atrás. Ele é um baita despachante aduaneiro e ele tocou num ponto muito importante. Ele falou: o despachante aduaneiro que pensa ainda que é você entregar uma documentação na Receita Federal vai ficar para trás. Então, hoje, o Sim, despachante aduaneiro, ele não é mais um despachante, ele é pura e simplesmente um operador de sim, serviço. Então, ele vai te oferecer o despacho, vai te oferecer um ex-tarifário, se precisar, alguma coisa do tipo. Então, isso também eu penso para o agente de carga também. Não é simplesmente, não, o preço do frete é US$ 100, porque é. Não, o preço do frete é US$ 100 porque ele é construído dessa forma, porque você vai sim, ter o retorno assim, assim, assim. Então, não é mais aquele negócio é porque é. Tem que ter um porquê, né, Cris? Além disso também. sim. Você tocou num assunto aí que, no ano passado, com esse negócio do OEA, Operador Econômico Autorizado, muita gente começou a falar, vai desaparecer a figura do despachante, porque todas as empresas vão estar registradas em cadeia, logística tal, então meio que não vai precisar de despachante. Eu acho que não, isso é fake, né? Fake news. O despachante, ele vai ser necessário, porque o processo de importação no Brasil, do mais que está tudo online, requer conhecimento. Um dado imputado errado no sistema, se você não tiver conhecimento, ex-tarifário, por exemplo, que você comentou, se a pessoa não tivesse conhecimento, né, e a maioria dos despachantes que fazem essa análise, então, é necessário a figura do despachante. Então, eu acho que eles não vão desaparecer, não, do jeito que estavam falando ano passado, né? O que acontece também, né? Vem aquela história do fake news que você até tocou no assunto. Não, mas vai desaparecer, por exemplo, quando caiu o Cisco Server, eu sempre dou esse exemplo.
Caio Cisco Serve, nossa, que maravilha, Caio Cisco Serve, que beleza, não vai mais voltar a funcionar. Gente, não é por aí. É questão de adaptar. O Cisco Serve está para voltar em 1º de janeiro, se não um pouco depois, com a nota fiscal de serviço. Então, peraí, ele vai se adaptar, ele vai sair do CEPRO e vai entrar para o COAF ou para o CSEX, mais provável para o CSEX. Então, tem muito disso, sabe? O despachante não vai desaparecer. Pura e simplesmente, quando eu dei uma aula sobre como se tornar um despachante, quem é importador ou quem é exportador não pode ter despachante dentro. E quem é despachante não pode trabalhar importador, isso é lei. Então, existe esse fato também, né, Cris? Então, as pessoas, não é que elas inventam histórias, mas elas acham aquilo e passam o que acham aquilo para frente. Isso vira uma bola de neve tão grande, tão atrapalhada, que, gente, quem é despachante sem informação fala, ferrou, perdi meu trabalho. E quem é o importador sem informação fala, nossa, agora vai ficar mais fácil. Realmente, mais fácil vai ficar, mas você ser um OEA, você requer uma série de coisas, são até 2 anos em estudo para implementar tudo isso. Não é fácil, mas é uma certificação melhor até que o ISO, digamos assim. E não é todo mundo que consegue. Então, uma empresa pequena, nada contra, mas uma empresa pequena que começar um OEA hoje, ela vai ter muito mais vantagem, porque ela vai crescer com aquilo, do que uma empresa gigante que vai implantar o OEA hoje, uma empresa com 1.000 funcionários. É muito mais complicado. Então, não existe esse negócio de o despachante vai desaparecer. Não, ele vai se readaptar. E quem se readaptar bem vai funcionar, pronto. Como o agente de carga, como a pessoa da seguradora, enfim, todos os ramos logísticos, digamos assim, né, Cris? E outra, eu acho que o EA vai vir para facilitar quem importa, né? Reduzir o tempo de liberação e o custo de quem importa. Mas, por exemplo, na exportação eu não vejo vantagem nenhuma ainda, né? Então, eu acho que vai ajudar mais os importadores, né? Tem essa também. É que eu acho que muita gente compara o OEA, eu fazer essa besteira de comparar o OEA com o antigo Linha Azul. Ele é como se fosse ele 3, 4, 5 vezes mais que o Linha Azul, gente. Linha Azul é uma coisa que foi extinta, se não me engano, em 2016, não existe mais. Grandes empresas tinham isso. E ele, entrando no OEA, ele é como se fosse um Linha Azul 3.0, digamos assim. Para o exportador, hoje não tem vantagem, mas mais para frente vai se saber. Então, penso também dessa forma. Você sendo um OEA, tendo essa certificação na tua empresa, gente, maravilhoso. E eu penso mais ou menos isso. Não é só o importador, o agente de carga, o armador, o próprio. Eu sei que tinha um projeto do OEA para despachante, que ele caiu, mas deve voltar ativo. Então, muito disso vai se adaptar ao mercado, né? Como se adapta sempre. Eu dei o exemplo também da reforma tributária, entrando rapidamente nisso. Gente, se entrar uma reforma tributária que ele diminua de 5 impostos, que é o de importação, IPI, PIS, COFINS e o ICMS, para 1 ou para 2, já é maravilhoso. Então, tudo é adaptável, mas é tudo moroso, né? Aqui no Brasil é tudo muito moroso. Como diz o nosso ministro, é um manicômio. Esse negócio do tributo é um manicômio tributário. É isso que ele falou, né? Foi sim. Manicômio tributário. Mas eu entendo o Paulo Guedes, ele é inteligente demais, mas ele dá patada, né? Não adianta, ele não é aquele cara político. Ele é o cara do mercado financeiro que chegou, recebeu e bateu. Chegou, recebeu e bateu. Mas, a proposta é inteligente, é interessante, né? Digamos assim. Hoje no mundo inteiro é IVA, né? Só no Brasil que é importação, tudo pago em efeito cascata, né? Imposto sobre imposto. Agora, Argentina, tudo, quer dizer, o mundo inteiro é imposto sobre valor agregado. É uma conta mais fácil de fazer, né? Só para vocês entenderem, o PIS, se não estou enganado, gente, antigamente para você calcular um PIS, você tinha que calcular o imposto de importação, o IPI, o COFINS, depois você voltava para o
PIS, colocava mais 1,5%, dividia. Era uma loucura fazer essa conta. Ela foi simplificada, fato, mas ninguém conseguia, ninguém chegava naquilo. Então era muito difícil. Montante de pato para ganso, Cris, como fala minha avó. Dá um conselho para quem está entrando nessa área, ou quem está estudando ainda, que está entrando nisso tudo e fala: meu Deus do céu, como é que eu entro para comércio exterior? Como é que eu viro um vendedor de frete? Dá algum conselho, e pelo amor de Deus, para diminuir esse medo das pessoas de que comércio exterior é um bicho de sete cabeças. Não, não é um bicho de sete cabeças. É que o mercado mudou muito da época que eu fazia faculdade para agora, né? Eu acho que não existe faculdade melhor que a prática. Então, se você tem a oportunidade de entrar numa empresa de comércio exterior, é que o comércio exterior é bem abrangente, né? Quem faz comércio exterior tem a área de transporte, tem a área de armazém, tem a área de câmbio, direito internacional está em alta, então vai depender muito do seu perfil, né? O meu perfil era comercial, apesar de ter passado em outros departamentos operacionais, mas melhor forma de aprender comércio exterior é a prática, seja em qual área que você escolher para atuar, faça o melhor. Eu sempre fui muito assim curiosa em aprender, como é que calcula isso, como é que faz aquilo, quais são os... queria conhecer todos os envolvidos na minha área, né, de transporte internacional. Queria saber quem era aquele despachante, quem queria saber, né, qual era a melhor companhia, era a melhor rota, né, entender qual que era o bom serviço, o que era, né, o mau serviço, comparava, brincava na época a Mercedes com Fusca, né? Hoje ter Fusca é chique, né? Naquela época não. Mas é isso, é trabalhar com transparência, né? Principalmente ética, fazer do seu trabalho o melhor, né? Eu queria ser a melhor naquilo que eu fazia e certo. Eu não achava, eu tinha que ter certeza, né? Então, desde quando eu comecei a atuar em transporte, eu não falava, eu acho que é isso. Não, vamos ver se é isso mesmo. Vamos ter certeza se é isso que é o certo, né? Então, de todas as empresas que eu passei, eu falava, não ache, comércio exterior é fato, é isso, né? Entender a legislação. Se você quer entrar na área de comércio exterior em vendas de frete, não é só vender o frete, você tem que, assim, eu falo que a gente tem que ser um pouco generalista, né? Mas entendendo de como é o frete, a dinâmica do frete aéreo, marítimo, o que compõe o frete. É muita matemática, é entender como que calcula metragem cúbica, fazer plano de estofagem, enfim, ser curioso em aprender a fazer isso. Ser generalista, eu digo, para vender frete, você não vai chegar na frente de um cliente e falar assim, olha, o meu frete custa tanto, né? Você acaba deparando com clientes que gostam de conversar de outros assuntos, não só sobre frete. Hoje, eu estudo muito, apesar de né, ter passado bastante tempo da faculdade, eu gosto de conhecer outras áreas, porque é engraçado, eu tenho muito cliente de decoração, por incrível que pareça, assim, é um ramo que eu me identifico bastante, eu gosto de trabalhos de decoração, arranjos florais, decoração de casa, eu me identifico, então eu tenho muitos clientes da área de decoração, né? Eu tenho, assim, clientes que gostam de falar, eu odeio futebol, não conheço, não sei para que lado faz o gol, mas, pelo menos você sabe, o Flamengo perdeu ontem, o Palmeiras foi campeão, então você vai pegar um cliente que gosta de falar daquilo, dizer, olha, então você tem que ser um pouco generalista em todos os assuntos, né? Estudar um pouquinho de cada coisa, mas ser especialista naquilo que você faz, né? No meu caso, transporte internacional. Eu sempre falo, e eu vejo muitas empresas quando vão contratar alguém, então, por exemplo, um agenciador de carga, ou um importador, ou um exportador,
que fazem as perguntas mais genéricas do mundo. Ah, quanto tempo de experiência você tem na área? O quanto tempo, o que você sabe fazer? Eu acho que é muito complicado você colocar em algumas linhas o que é o seu conhecimento, né? É muito mais fácil você mostrar na prática. E você falou, seja especialista nisso, seja entusiasta nisso, vá atrás de informação, porque é só com isso que você vai sair do seu primeiro emprego, do seu primeiro estágio, e você vai falar, não, peraí, o comércio exterior é muito maior do que isso aqui. Eu posso aprender muito mais do que isso aqui. E assim, gente, um conselho meu. É legal em pessoas que trabalham anos em empresas, 7, 10, 15, 20 anos. É muito legal isso. Mas é interessante também ter rotatividade, ou seja, você trabalha no importador há, sei lá, 10 anos. Pega a sua maleta, vai para um próximo. Porque aí você vai aprender mais, aí você vai entender mais. Ou então se joga no mercado novo, putz, vai para um agenciador de carga, vai para um despachante. E, abre a tua mente, não fique só sinceramente, não, porque eu sou bom em importação. Legal. O que você pode agregar no agenciador de carga, no armador? O que você pode agregar nos outros lados? Seja você uma ferramenta interessante para o teu contratante. E não sinceramente, eu sou bom nisso, só sei fazer isso. Que nem a própria Roberta falou, a síndrome de... como é que ela falou? Síndrome de Gabrielão. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim. Não, abre a tua mente. Então, sabe, segue essa tendência. Tá trabalhando na mesma empresa, tá ficando desmotivado, tá 10 anos nela, pega a tua maleta, vai para a próxima, vai procurar alguns novos ares, abre a tua mente. Isso é legal também. E eu acho que as pessoas mais ou menos da nossa idade, né, Cris, elas pensam mais com esse medo de sair, e esse medo de sair é tão complicado que você fica para trás. Não adianta, você deixa de estudar, você deixa de conversar, você deixa de abrir a tua mente, né? A gente tem que analisar as fases da vida, né? Eu lembro que quando era estagiário, eu fiquei 1 ano numa empresa, surgiu oportunidade numa outra empresa, fiquei mais 1 ano. Aí, com o decorrer do tempo, a gente sossega mais um pouco, né? Então, eu cheguei a ficar 10 anos numa multinacional chinesa, né? Foi uma ótima experiência, mas a gente começa a analisar. Nossa, tá bom aqui. Aí surge outra oportunidade, nossa, é um desafio, né? Então, quando você é novo, você pode arriscar. Aí, com o passar do tempo, nossa, já tô há 10 anos, não vou sair, você fica acomodado. A gente tem que levar aquele choque, dizendo, não posso ficar acomodado. Ainda mais na minha idade, 10 anos numa empresa, poxa, já tá quase para aposentar. Mas a gente quer abraçar novos desafios, né? Então, hoje já faz 4 anos que eu estou nessa nova empresa, uma empresa dinâmica, né? Eu brinco que essa questão da pandemia do home office, eles lá atrás já pensaram nesse negócio do home office, por isso que um dos diretores, hoje em dia, outro dia brincou comigo, assim, você foi a única funcionária que se adaptou, né? Porque o operacional teve que ser forçado, né? Demorou um pouco mais, mas em 2018, um dos donos já falava, é a tendência, home office, é todo mundo trabalhar em casa, evita custo, evita, né, N despesas que você teria se fosse trabalhar de carro, fora a qualidade de vida, né? Hoje eu tenho, assim, uma qualidade de vida que eu acho que eu não teria, assim, né, aquele funcionário by the book, né? A gente tem que se reinventar toda hora. E essa é a grande ideia, se reinventar sempre, estudar sempre e não se acomodar. Eu falo que quem vive em zona de conforto vive em zona de desconforto, porque não sabe, né, o que tem além da bolha. E às vezes estourar a bolha da parte de dentro e falar, peraí, vamos para o novo, é ótimo.
Desafiador, mas ótimo. Como falava um amigo meu, saltar de paraquedas também é legal, mas não salte de paraquedas muitas vezes, porque às vezes ele não abre. Então, É, salte de paraquedas com parcimônia, ele falava, né? sim. Levando para esse ponto. Cris, mais alguma coisa para me dizer? Se eu entrar nos detalhes de comércio exterior, a gente fica aqui a noite inteira. Mas é isso, eu acho que eu gosto muito do que eu faço. E dá motivação para todos que querem entrar na área. Seja sempre pensar para frente, conheça coisas novas, não fique só no seu mundinho, né? E é isso. Obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência. Tenho muito a aprender ainda. Gente, eu vou colocar, se você me permitir, vou colocar o teu LinkedIn na descrição do vídeo, se eu puder. Sim, Por quê? Pessoal, vocês que querem importar, vocês que querem exportar, vocês que querem entender um pouquinho mais sobre comércio exterior, sobre a parte de agenciamento de carga, fala com a Cris. Fala com a Cris porque, no mínimo, ela vai falar, olha, dá certo ou não dá, se for uma questão de importação ou exportação, ou então, ó, você está fazendo certo, você está fazendo errado, seja mais cauteloso, enfim. Vou colocar o link da Cris aqui no LinkedIn, aqui embaixo, na descrição. Pessoal, procurem a gente. O mais importante, não fiquem para dentro da bolha. Explorem, estourem essa bolha e vai em frente. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Todos os papos com especialistas, todos os que são chamados, que foram já ou que virão, sempre têm experiência legal para passar para frente. Tá bom, pessoal? Gente, obrigado. É um prazer falar com todos vocês. Estou à disposição sempre. E muito obrigado, Cris. Foi um ótimo obrigada. papo entre a gente. Ótimo, obrigada. Até Obrigado, mais. obrigado, pessoal. Até mais. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, gente. Valeu.